Boa tarde com cara de noite, né? Glória a Deus. Mais uma vez um dia de muita alegria, poder estar falando da palavra do Senhor. Você pode dizer para o seu vizinho que bom que você veio. Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Que Deus tenha misericórdia. A partir do versículo 20. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20, eu quero ler com vocês até o versículo 24. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios em que vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com panos de saco, grosseiros e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém, irmãos? Mais uma vez, Espírito Santo, nós te agradecemos. Em concordância com toda oração que já foi feita nesse lugar, em concordância com todos os louvores. Ó Espírito Santo, se o Senhor não falar, o que será de nós? Se o Senhor não ministrar através de nós, se o Senhor não fizer através de nós, mais uma vez nós te pedimos pela tua misericórdia, pelo teu amor, fale aos nossos corações, Senhor. Amém, graças a Deus. Estão aqui 3 cidades, irmãos. 3 cidades onde Jesus passou, onde Jesus pregou, onde Jesus fez milagres, fez prodígios. E eu acho que o que mais assim mexe com a gente, qualquer um que for ler esse texto, é a reação das cidades. O que mexe, pastor, não é nem assim pela condição de cada um, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente não espera outra reação a não ser de que seja um povo necessitado, de que precisava de que Deus alcançasse. Mas a questão aqui não é essa. O que chama mais atenção é a comparação que Jesus faz com as cidades. Porque se ele pegasse cidades que estivessem no mesmo padrão, assim, de visão de reino, era tudo bem. Mas Jesus pega 3 cidades aonde ele passou e fez a maioria das coisas. Como pregar também foi uma das coisas que ele mais fez lá. E ele faz uma comparação com outras cidades que está num perfil totalmente diferente do perfil dessas cidades. Por quê? Porque essas cidades, por exemplo, Sodoma e Gomorra, era uma cidade lá do Antigo Testamento, que havia acontecido aquela questão lá do tempo de Abraão, quando Deus, em forma teofânica, vai falar com Abraão: vou destruir a cidade, eu vou acabar com aquelas cidades. Aí Abraão começa a falar: não, Senhor, se tiver 50, você já conhece a história. Abraão intercede pela vida de Ló, e ele
intercedendo pela vida de Ló. Deus tem misericórdia, assim salva não só Ló, mas também a família dele. Nós sabemos, mas a cidade de Sodoma e de Gomorra era uma cidade pecadora, irmãos. Ah, como assim? Não era também Cafarnaum, Betsaida, Corazim também não era uma cidade de pecados? Sim, mas a condição de Sodoma e Gomorra para aquelas cidades de agora, ou daquele tempo onde Jesus estava, era diferente, porque Jesus estava lá, sim ou não, irmãos? Então, a condição para onde Jesus está, irmãos, é mais favorável, sim ou não? Então a gente percebe que Jesus faz uma comparação trágica, porque Jesus não está comparando duas cidades que nunca ouviram, duas cidades que nunca ouviram a sua mensagem. Jesus está comparando uma cidade que nunca ouviu, nem tampouco conheceu, com uma cidade que convivia com ele e ouvia ele pregar, quase sempre. E é isso que mexe, porque ele fala que o juízo sobre essas cidades que ele passou, que ele pregou e que ele manifestou seus milagres e prodígios, vai ser muito pior para aquela cidade que nunca tinha visto. Isso já me intriga. Isso já mexe comigo, porque no nosso tempo, Jesus tem falado, sim ou não? Jesus tem feito os milagres, sim ou não? Jesus tem expulsado os demônios, sim ou não? E por que o juízo sobre nós vai ser diferente de uma cidade que nadava no pecado e nunca tinha ouvido a mensagem da salvação? Porque essa era a condição da cidade. O que não quer calar, irmãos, faz sentido Jesus manifestar milagres, Jesus expulsar demônios em nosso meio, Jesus fazer maravilhas e prodígios e ninguém se arrepender, faz sentido, irmãos. Faz sentido Deus atear fogo dos céus sobre os holocaustos, causar uma explosão de glória e ninguém entender, não se arrepender, faz sentido, irmãos. Jesus faz duas comparações. O posicionamento de vocês que estão me vendo, que estão vendo o que eu faço, que estão vendo o poder que eu tenho manifestado, o poder que eu tenho trazido. Olha a condição de vocês para condições daquele que nunca me viram. O juízo por eles vai ser diferente porque vocês me veem. Eu ando no meio de vocês, eu opero milagres, eu opero maravilha no meio de vocês, mas parece que não tem sentido, é o que Jesus está falando. Por isso ele começa dizendo: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Embora da cidade de Betsaida veio Filipe, veio Pedro, veio André, Jesus ainda assim com essas cidades fez os seus discípulos, e mesmo assim a cidade não se voltou para ele como ele queria. E lendo esses textos, irmãos, isso esclarece para mim, porque a gente está sempre orando: Deus faz de novo, Deus faz de novo, opera, cura, liberta, salva, batiza, até fogo na terra. Só que Deus vem e faz isso tudo, mas não tem um pingo de arrependimento. Jesus esclarece para eles: o que eu faço para vocês não importa, porque vocês não se arrependem. Cura, batiza, liberta, traz o parente de longe, não deixa morrer, livra do mal, livra das trevas, e no final não tem arrependimento. Eu imagino Deus olhando para alguém bebendo água naquele bebedouro. Você já bebeu água ali? Alguém que já bebeu água ali, irmão? Já pegou um copinho descartável ali naquele bebedouro ali, já bebeu água?
Acredito que quase todos. Aí você imagina, você pegar um copo descartável, beber água, Gabriel, e de repente, depois que você beber a água daquele bebedouro, você jogar o copo fora. Eu imagino que essa seja a sensação do Espírito Santo. Quando Ele vem e cura você, quando Ele vem e liberta você, quando Ele vem e faz por você e você não se arrepende. É como se você utilizasse Ele como um produto descartável. Eu só venho porque Ele faz, porque depois que Ele faz, eu volto a praticar tudo que Ele condena. Eu só venho porque Ele me abençoa, porque depois que Ele me abençoar, eu volto a praticar tudo que Ele condena. O que Jesus olha para eles, as cidades que nunca se arrependiam. Paulo, quando se voltou aos romanos, quando eles estavam crentes que estavam se abafando, no capítulo 2, porque no capítulo 1, Paulo escracha, fala da condição dos gentios, que o povo gentio tinha os seus desejos, seus apetites desordenados, era homem com homem, mulher com mulher, desculpa a expressão, serei muito claro. Então os judeus olham Paulo condenando, através da sua palavra, que é o peso da palavra, para quem está enquadrado é condenação. Então eles olham para Paulo, o posicionamento de Paulo, falando, Daniel, olha, os gentios fazem isso, e por eles fazerem isso, eles vão para o inferno consciente. Só que aí os gentios olham e falam, mas nós somos um povo escolhido. Se nós se prostituirmos, Deus terá misericórdia de nós e deles não. Aí Paulo se volta para eles e diz, se vocês fizerem a mesma coisa que eles fazem, o juízo de Deus por vocês será na mesma medida. É onde eu olho para Corazim, para Betsaida, e vejo que nós estamos na mesma condição de Sodoma e Gomorra. Só que pior. Por que pior? Jesus anda no nosso meio, Jesus cura no nosso meio, Jesus batiza no nosso meio, Jesus liberta no nosso meio, mas nós não nos arrependemos. Jesus fala, se prega isso para eles, eles já teriam se humilhado há muito tempo, eles já teriam se curvado, já teriam me aceitado, mas eu vou para um povo que não me entende, que não compreende. O maior interesse de Deus é que o homem se arrependa. Tanto é que Jesus Cristo uma vez vai curar um homem, só que antes dele curar o homem, ele vai perdoar o homem, porque Jesus sabe que se ele não fosse perdoado e curado, irmãos, ele não alcançaria o céu, porque no céu só se alcança com perdão. Ele o perdoa dos seus maus e assim o cura, mostrando, irmãos, que o céu de fato é alcançado com arrependimento. Se nós formos ver os versículos anteriores, Jesus dando testemunho de João Batista, ele vai falar que o céu, como foi dito até pelo pastor Ivani, é tomado a como? Com força, com violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Um desses esforços, irmãos, é se arrepender dos pecados. Porque é fácil viver praticando. É fácil. Você está ali, mas você fazer o caminho de volta, o arrependimento para você vai ser como uma muralha gigante. Imagine para uma igreja que Jesus, lá em Apocalipse, uma igreja que tinha por perfil uma igreja do amor, Jesus chegar para eles e dizer, vocês ainda precisam se arrepender. Mas nós não somos a igreja do amor? Mas vocês precisam fazer o caminho de volta. O sentimento já não é o mesmo. A postura já não é mais a mesma. Os feitos já não são mais o mesmo. Vocês precisam fazer o caminho de volta. Arrependimento. De que vale, irmãos,
Jesus fazer tudo o que Ele tem feito em nosso meio e não ter nenhum pingo de arrependimento em nosso meio. Qual é o céu que nós iremos alcançar? Lembra do profeta Isaías? Lá no capítulo 1, está todo mundo se reunindo, cada um pegando o seu gado, seu novilho, e indo para a porta do templo para oferecer a Deus. Todo mundo se arrumando direitinho, indo em condição ao templo. Só que eles chegam no templo e eles oferecem tudo diante do altar. Aí Deus, através do profeta Isaías, diz para eles: quando vocês entraram, quem pediu para vocês trazerem essas coisas? Mas era o povo de Deus, sim ou não? Mas por que Deus não aceitou nem a oferta que eles entregavam? Porque lhe faltava alguma coisa. Se arrepender. Lembra de Davi? Davi ficou numa condição tão terrível. Imagina Davi em cima do seu trono, sentado. Natan veio na direção dele. Natan conta uma história para ele. No final a gente sabe: é você, Davi, é você. A espada não vai mais se apartar da sua casa. É você, porque você fez isso. Davi se viu longe ou perto de Deus, irmãos? Você está aqui, Davi se viu longe ou perto de Deus? Longe ou perto de Deus? Longe de Deus. E qual foi a atitude de Davi? Para eu me aproximar de Deus, eu preciso fazer o quê? O meu pecado, como foi pregado uma vez aqui pelo pastor Edson, o meu pecado é quem me impede. A única coisa que me aproxima é o arrependimento. Eu pratico o pecado, me distancio, eu me arrependo e eu me aproximo dele. Talvez isso possa tirar uns porquês da sua consciência. Porque, Deus, eu oro, parece que eu estou distante. Porque eu ofereço sacrifício, parece que eu estou distante. Deus olhou e disse: não, os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir vocês. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possa alcançar vocês. Mas eu olho e vejo o pecado. Isso me impossibilita de alcançar você. Embora não exista nenhuma impossibilidade de Deus nos alcançar, mas quando nós pecamos, há uma separação, há um distanciamento. E era isso que acontecia com essas cidades. Jesus passava, curava, fazia muitas coisas. Embora Jesus estivesse presente em carne, ele estava muito longe. Por isso, uma vez Jesus fala: vocês me honram com os lábios, mas o que está distante? O coração. Então eu posso estar perto dele aqui, mas o meu coração está distante dele lá. Eu posso achar que estou próximo de Deus aqui, mas o meu coração está distante dele lá. O que mais mexe comigo é o tanto que Deus insiste numa cidade que não quer se arrepender. Em alguns lugares, não, nós não iremos nos arrepender. Nós não nos voltaremos para o Senhor. Aí Deus vai permitir todo tipo de coisa acontecer com a cidade. Deus permite maus, Deus permite tumores, câncer, tudo que não prestava. É só a gente ler o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo não se arrependia, Deus abria a trincheira do mal, irmãos, e vinha mal de tudo quanto era canto. E não era o diabo, não era Satanás, não era nada disso, era o povo que não se arrependia. Por isso eu tenho para mim algo pessoal meu, irmãos. 2021 só será diferente se eu me posicionar diferente. 2021 vai ser diferente se eu me arrepender. 2021 vai ser diferente se eu me voltar para Deus. Olha para as
palavras que têm corrido do altar, se eu não me voltar à origem de Deus, Deus não se aproximará de mim. E Deus não se aproximando de mim, os maus estão se aproximando de mim. Então eu preciso entender que se eu não me voltar para Deus, Deus não se volta para mim. Se eu não me voltar para Deus, Deus não se volta para mim. Se eu não orar a Deus, Deus não falará comigo. Se eu não me aproximar dele, ele não se aproximará de mim. É isso que está escrito. Se em 2021 nós não ouvimos a Deus e não voltamos para ele, em 2021 Deus não voltará para nós. Oh, meu Deus! Meu Deus! Sabe o que é menos rigor? Deus vai punir menos uma cidade prostituta, homossexual, beberrona do que a nós. Deus disse que a justiça dele vai cair muito pior sobre um povo que cresceu diante da promiscuidade do que para nós que temos palavra todos os dias, toda quarta, todo domingo. E tem igrejas que a quarta, sexta e domingo as portas estão abertas, independente da situação. Existem igrejas que estão abertas 24 horas por dia. Então qual é o mal? O mal é de quem está pregando, o mal é de quem está anunciando, não o mal do povo que não se posiciona. Alguns acham que no inferno vão comer churrasco e tomar cerveja com o diabo. Acham que vai ter festas, raves lá no inferno. Acha que lá no inferno quem é o dono é o diabo. E não é isso, irmãos. Se nós não nos arrependermos, qual o céu que nós iremos entrar? João Batista está pregando para um povo. Aí o povo olha para ele: o que a gente tem que fazer, João? Se arrependa. Quem tem duas túnicas reparte com quem não tem. Aleluia. E João começa. O reino está disposto a entrar em quem estiver disposto a se arrepender. Olha só em Jeremias, capítulo 2, versículo 31. Põe aqui para mim. Jeremias, capítulo 2, versículo 31. Pega a minha toalha. Fazendo favor. Jeremias, capítulo 2, versículo 31. A voz de Deus lá no Antigo Testamento é a mesma voz no Novo Testamento, irmãos. Não tem para onde a gente correr. Enquanto eles acham ali, depois eu leio de novo. Diz assim: ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, desligamos de ti, nunca mais te viremos. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Inumeráveis dias. Eu às vezes acho engraçada a forma que Deus conta umas histórias e a gente vai entender a história por trás do entendimento que Ele quer passar e a gente fica surpreso. Olha a comparação que Ele está dizendo. Porventura esquece uma virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Apetrechos. Ele pega uma virgem
E ele pega uma noiva e ele faz uma comparação. Se a noiva, o que é que essa noiva quer fazer futuramente, irmãos? Quem se arrisca? Quer se casar. Então ele pega esse exemplo. A noiva tem o desejo de se casar. Então ele diz: pode a noiva se esquecer dos seus enfeites? O único dia que a noiva vai utilizar os seus enfeites é quando ela está próxima de realizar o que, irmãos? Certo? Então pode uma noiva no dia do casamento esquecer o véu? Você já viu uma noiva casar sem sapato? Você já viu uma noiva casar sem vestido? Você já viu uma noiva casar sem maquiagem? É impossível, irmãos. Então ele pega e faz uma comparação. Pode uma noiva se esquecer dos seus apetrechos, tendo um casamento prestes a acontecer? Mas o meu povo tem se esquecido de mim por inumeráveis dias. Tem um casamento prestes a acontecer, e a noiva está esquecendo os seus apetrechos. Reflete. Cidade impenitente, cidade que não se arrepende. Jesus não foi nessas cidades à toa, pastor Ivanir. Jesus foi lá porque queria realizar um casamento. Só que a sua noiva não entendeu que tem que estar adornada quando ele voltar para se casar com ela. Então ele passa pelas cidades de Corazim e Betsaida. Quando eu voltar, tem que estar arrumadinha. Quando eu voltar, tem que ter o véu, tem que ter o vestido. E o vestido não pode estar sujo. Você já viu noiva casar com vestido sujo? Não dá para casar com um noivo de qualquer jeito. Há arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me voltar para Ele. Quantas vezes, irmãos, eu vim oferecer coisas a Deus e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu vinha, e algumas vezes Deus fazia. Só que quando eu olhava para dentro de mim, estava me faltando alguma coisa. Arrependimento. E é uma coisa difícil, irmãos. Se estivermos de mal com o outro, a gente vai precisar de um arrependimento para se unir. Se roubarmos algo de alguém, a gente vai precisar de um arrependimento para devolver. Sem arrependimento, irmãos, que céu nós iremos entrar? E o arrependimento é o que mostra mais que nós somos uma nova criatura. Porque se eu não me arrependo, eu não consigo deixar as minhas práticas antigas. Se você ver alguém, irmãos, pregando, tendo o mesmo caráter, cantando, tendo o mesmo caráter, servindo, tendo o mesmo caráter que tinha antigamente, é porque essa pessoa nunca alcançou um arrependimento. Embora ela pregue, embora ela cante, embora Deus use a vida dela, ela vai precisar naquele grande dia do arrependimento. Vou pegar um outro texto para nós refletirmos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ou seja, não, pode deixar o versículo anterior. Deus só se aproxima se eu me aproximar dele. E eu me aproximo de Deus somente com arrependimento. Ele fala tudinho. Se você se humilhar, aí ele vem, se converter dos seus maus caminhos, é se arrepender. Então os ouvirei do céu. Virei e sararei a terra. A terra está machucada, a terra está ferida, a terra está angustiada, a terra está decepcionada. Porém, se a terra não se arrepender, fica impossível dele descer. Só assim para ele vir sarar a terra. Se não, irmãos, nós não veremos o noivo. Olha o que ele diz para Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Olha para Cafarnaum, irmãos, a terra do milagre. Eu acho que eu posso dizer assim: Cafarnaum foi a terra do milagre. O paralítico, o centurião, as libertações que aconteciam, tudo isso nas cercanias da Galileia. Galileia foi bombardeada pelos milagres de Deus, bombardeada pela libertação. Deus foi na Galileia, irmãos, de uma forma tão veemente que ele não sossegou enquanto ele não realizou um monte de coisa naquele lugar. E tem coisa que eu acredito que não foi escrita, mas que ele fez lá, irmãos, que se fosse escrita a gente ia falar mentira. Mas do que adianta Deus fazer isso se a gente não der crédito? Eu pego até os congressos que as nossas igrejas, falo nossa porque não tem uma igreja que não faça congresso. Eu pego os nossos congressos que se resumem em 3 dias. Eu particularmente participei há uns 3 ou 4 anos atrás de um congresso. Não se espante com isso, eu acredito que aconteça coisas piores hoje. E o dia desse congresso foi um dia onde Deus falou muito no meu coração. Foi onde Jesus passou, como na cidade de Cafarnaum. E ele fez milagres, ele libertou o pastor Ivani, batizou jovens com o Espírito Santo. E o congresso acabou. E a primeira cena que eu vejo ao sair da porta da igreja são jovens beijando um na boca do outro, se pegando, fazendo coisas. Não porque fulano está no meu contato, já me chamou, eu já marquei, mas provou quase agora. Foi liberto quase agora. Provou de Deus quase agora. Parece que ele é um copo descartável, que tanto a nossa geração precisa ser bombardeada por ele, que tanto Deus tem que virar a gente de cabeça para baixo. E quando a gente sai, nem pastor Ivani sabe a minha conduta. Tem uns que, se for perguntar ao pai, a mãe ou a esposa como é a conduta dentro de casa, vai se entristecer. Cidade que não se arrepende, cidade que vê Jesus pregar o tempo todo. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Eu já fui muito empolgado, irmãos, para Deus, derrama teu poder, derrama teu fogo, derrama tua unção. Só que quando acaba o culto, irmãos, dá até tristeza. Eu imagino o pastor Ivani Jesus olhando para a gente,
Hoje eu vou derramar fogo. Aí ele derrama quando acaba o culto. Vou me desviar daquele irmão que eu falo com ele. Ai, fulano, ciclano, beltrano, irmãos. Cidade que não se arrepende. Fique de pé, irmãos. Não se espanta não, irmãos. Tem dia que Deus não quer derramar uma fagulha. Tem dia que a gente vai ouvir a palavra e vai parecer que o pregador está oco. Cara, você que entrou aqui e Ele te trouxe a esse lugar, e você é uma cidade que não se arrepende. Você, quero abrir essa oportunidade para você se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Você só precisará levantar uma das suas mãos. Talvez você seja como a cidade de Corazim, de Betsaida, que Jesus está sempre lá passando, curando, fazendo milagres, mas você não entende nada do que Ele está fazendo. Cadê você? Talvez você esteja precisando de um milagre, mas hoje o Senhor não quer curar você. Hoje o Senhor quer que você se arrependa. Talvez a cura venha instantaneamente. Já vieram pessoas aqui falarem que estavam com uma enfermidade, foram elas se posicionarem, a cura foi instantânea, como da mãe do João. Mas tudo vai mudar quando você, cidade impenitente, se arrepender. Cadê você? Alguém dá um abraço naquele jovem ali?